tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de março de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1877, 4 páginas, 41 logias e 7 máximas. O tema é exigência paratécnica. A especialidade é paratecnologia, definologia. A exigência paratécnica é toda reação pessoal, procedimento, elemento técnico, paratécnico, necessário e reclamado para satisfazer sadiamente as necessidades e o sustento equilibrado do desenvolvimento da vida multidimensional no contexto do desempenho autoconsciente da autoproex interassistencial. O predomínio da pensenidade carregada no PEN, a autopensenização retilínea, as condutas técnicas pessoais evolutivamente mais prioritárias e proexológicas, a melhoria da eficácia técnica pessoal, a busca do ideal tecnológico, a evitação e enganos contumazes, as solicitações do desenvolvimento dos trabalhos técnicos, as evitações das perdas de tempo, energias e recursos multiformes, a sistematização inteligente dos procedimentos, a amenização das interferências extraconscienciais perturbadoras, a conservação do fluxo laboral sem paralisações, o tirocínio paratecnológico. Agora, na argumentologia, nós temos a taxologia, 12 condutas preferenciais passíveis de serem inseridas no contexto das exigências paratécnicas por parte da consciência lúcida, a partir da busca da eficácia dos procedimentos derivados da parapercepciologia e da autoproexologia. Agora, na remissologia, destacamos 5 verbetes. Desembaraço intelectual, inteligência técnica, nanotecnologia propaz, paramicrochip e verpom paratecnológico. Frase enfática. O nível de exigência quanto às minúcias paratécnicas da consciência lúcida, intermissivista, homem ou mulher, aponta a alta eficiência no desempenho da programação existencial pessoal. Você vive atento aos detalhes da vida tecnológica? Você aplica a tecnologia do detalhismo nos procedimentos da consecução da Mega GESCOM? Agora, pergunta. Gostaria de saber se as pessoas que não são voluntárias e nem conhecem nossas ideias poderiam distribuir panfletos de palestra, pois hoje limitamos a distribuição dos mesmos somente por voluntários. Portanto, para divulgar mais, com menos custos, contratar um serviço de distribuição, elevando a divulgação em 10 ou mais vezes, poderia ser uma saída inteligente. O que o senhor acha disso? Se não for o caso, poderia explicar o porquê? Não, eu acho que tudo isso pode ser uma divulgação positiva. Agora, sempre é bom, você trabalha com quem? Com a instituição, é bom saber, né? Da direção da instituição, o que eles acham disso também, para você não fazer uma coisa por sua conta. Às vezes é melhor a gente conversar e abrir o jogo antes de proceder ao processo. Pensa bem, de proceder ao processamento, ao procedimento. Agora outra. Esporadicamente tem alguns sonhos pré-cognitivos que ocorrem no meu meio familiar e às vezes sonho com tragédias que estão por vir. Normalmente os sonhos são com pouca ou nenhuma lucidez, de difícil interpretação e cheios de fantasias e personagens do meu cotidiano. Acredito que através do pensene, EV e conhecimento da projeciologia, posso ter esses sonhos com maior lucidez. Estou correto? Você está certo. Hoje quem está estudando a neurologia já viu isso também. Uma pessoa que trabalha muito com a neurociência e com o processo da ciência, ela geralmente regulariza mais as ocorrências oníricas durante a noite. Isso aí tem até livro que fala sobre o assunto. Eu ainda vou voltar aqui a falar sobre isso, trazendo um livro que eu estou estudando. Poderia elaborar mais sobre a fase enfática do verbete de hoje? De que forma nós podemos amplificar ao máximo nosso próprio desempenho e alta eficiência na nossa programação existencial pessoal? Não, isso aí a Apex está falando lá o tempo todo, né? Mas agora vamos ver aqui. O nível de exigência quanto às minúcias paratécnicas da consciência lúcida, intermissivista, homem ou mulher, aponta alta eficiência no desempenho da programação existencial pessoal. Por exemplo,
Se uma pessoa, por exemplo, ela tem pouca exigência, as minúcias paratécnicas dela são mínimas, geralmente o que ela está fazendo na vida dela e a própria programação existencial é xoxinha, é renquém, é vulgar, é pequena, entende? É mais insignificante. Então, se ela entra com maiores minúcias paratécnicas, isso mostra que ela é mais rica e o processo é maior. Inclusive, a interassistencialidade deve ser de alto nível. Você quer falar mais? Fala de aproveitar um minuto. Isso daqui ajuda a pessoa justamente a aproveitar um minuto. Ela não vai desperdiçar nem um minuto. É verdade. Outro. O senhor Nateneps que faço há 9 meses, o amparador parou com esterilização de energia e mexe só com desbloqueio. O EV identifica e elimina o aparelho extrafísico instalado há algum tempo. Ainda não sinto assistência às consciências. Será que não percebo? É necessário desbloqueio completo da cabeça para voltar a trabalhar com as energias? Não, você ainda está caminhando, o negócio está muito ainda no início. Você não está percebendo as coisas. Se você já está sentindo certas coisas, não sente outras, porque está em andamento ainda, você ainda não amadureceu com o processo. Se você não sente nem assistência à consciência, é porque tem alguma coisa. Uma das primeiras coisas que você vai sentir de alto nível vai ser a hora que você vê o processo das consciências que você assiste. Isso, inclusive, vai te dar mais responsabilidade, mais lucidez. Insista como você está fazendo, o caminho é por aí. Na aula de ontem, ao ser solicitado uma dica em relação ao processo com 5 cobaia do conscienciograma, o senhor disse que o ideal é passar o pente fino para o psiquismo e, se possível, analisar até o corpo da pessoa, principalmente aqui, e apontou para o ombro esquerdo. O professor poderia esclarecer um pouco mais o aqui do ombro esquerdo? Sim, eu queria me referir às dragonas parapsíquicas. Isso tem aí um verbete que chama dragona parapsíquica. Seria bom você ler, para saber o que se passa. Eu tenho isso e recomendo às pessoas de ter a dragona parapsíquica como apenas uma hipótese tentativa, porque isso é mais uma lenda geral que tem por aí. Agora, a pessoa, para confirmar isso, precisa de vivenciar o processo para saber como é que é. De modo que é muito difícil a gente falar aqui, que você não comprova nada para os outros. Isso é autocomprovação. Mais uma vez, a gente precisa do princípio da descrença para a gente entrar na parapercepciologia. Isso é muito importante, a gente fazer o casamento disso. A descrenciologia com a parapercepciologia. Outra, supondo que o consciente tivesse, antes de somar, comunicado à família o desejo de doar seus órgãos, após a dessoma, seus pulmões são doados para uma consciência na Bahia, os rins no Rio Grande do Sul, as córneas no Mato Grosso, o coração no Rio de Janeiro. Está o máximo, né? Mesmo que aquilo que sobrasse do soma dele fosse cremado, muita coisa ainda ficaria por aqui. Qual é o efeito disso na segunda dessoma? Não tem nada. O problema é o seguinte, o efeito da segunda dessoma é que vai ajudar a consciência devido à assistência que ela está praticando para muitas pessoas. Isso é o máximo. Você já pensou, o corpo que você já usou tanto, ainda vai ajudar algum tempo outras pessoas? Isso é o máximo. Então, isso aí é muito positivo, não tem nada de negativo. Agora, é só bobagem, não pensa negativo com isso. Vamos doar os órgãos que a gente tiver, tudo que for possível. Sabendo que a consciência não é energia, se não é energia, o que pode ser? Inteligência sutil, concentrada, é o que você quiser. Como pode ser criada a consciência, que é o próprio mental soma? Se a criação pressupõe um criador, a criação pressupõe uma linha de tempo. Se o tempo não existe, não tem um antes e um depois. O tempo existe, mas é uma variável secundária. De modo que não existe criação. Pode ser um paradoxo? Ou pode ser que a vida ou a própria consciência está limitada dentro de um paradigma, dentro da vida intrafísica, extrafísica, espaço, tempo, ela está. Isso não há dúvida. Mas agora o problema todo é o seguinte, você tem que ver o nível da sua lucidez. Você vale isso, mas é bobagem. Pela lucidez é que você vai saber usar a sua vontade, sua intenção, sua determinologia, todo o seu processo dos seus atributos conscienciais, os seus sentidos humanos e os seus atributos ou percepções parapsíquicas.
Em definologia, segunda linha, poderia aprofundar o necessário e reclamado. Sim, o necessário e reclamado para satisfazer sadiamente as necessidades e o sustento equilibrado do desenvolvimento da vida multinacional. Tem coisa que é reclamado, quer dizer, você, por exemplo, para você desenvolver sua vida multidimensional, você precisa ter uma cosmoética. Isso é uma reclamação inevitável, não tem jeito de substituir isso. Ou você tem ações cosmoéticas ou desista. Então, o reclamado tem a sua razão de ser. O necessário é inevitável, é inafastável, não tem saída. Agora, em taxologia, página 41, preferi o teclado de ferro. Existe teclado de ferro? Sim, eu só uso teclado de ferro desde o século passado. Agora, está muito difícil de achar de novo, porque eles pararam de construir. Por quê? Eu vi logo que saiu o teclado de ferro, que aquilo era o máximo, porque não ia estragar. E eu estou usando esse desde o século passado. E olha que eu trabalho dia e noite, dia, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Agora, o que é que se passa? E ele está resistindo. Nós já procuramos todo jeito para ver quem é que tem um teclado de ferro. De modo que eu falo aí, alô, alô, para tertulianos à distância e tertulianas. Se você souber de algum lugar na internet que venda o teclado de ferro, fale comigo, que eu estou atrás de um faz alguns anos. Eu e meu filho, Arthur, estamos procurando esse teclado, porque eu sou 100% favorável ao teclado de ferro. Bolas, eu não sabia que o povo, tem gente que nem ouviu falar disso. Essa é uma boa piada. Meu amigo, você está me esclarecendo. Desde o século passado eu estou nessa, ninguém está sabendo disso. Você está vendo o que é pesquisar e a gente fica na ponta dos outros, na frente, dando uma banana geral tecnológica. Essa não é. Essa aí é a banana tecnológica, eu estou dando aí. O homem nem sabe o que é isso, que isso existe. Não é o máximo. Posso comer uma maçã, uma pera hoje? Ou eu vou comer mais uma manga mesmo. Uma manga madura hoje, em homenagem a essa. Ganhei essa desde o século passado. Tá certo? Na página 2, em binomiologia, poderia exemplificar os requisitos paratecnológicos incluídos no binômio hábitos saudáveis, neorrotinas úteis. O problema todo aqui é o seguinte, a pessoa tem que examinar tudo que ela tem de paratecnologia no corpo e na vida dela, nas manifestações da consciência dela. Aí vem aqueles 20, 30 elementos sutis de parapsiquismo que nós falamos. Inclusive o processo aqui é a triscagem, o problema da macrosomatologia, o macrosoma, ou paramicrochip, e por aí vai. Então, a pessoa tem que investigar isso aí, que são requisitos para a tecnologia, inclusive no binômio, hábitos saudáveis e neorrotinas úteis. Por quê? De acordo com isso, a pessoa muda as rotinas, ela muda os hábitos, ela sabe o que faz. Eu, por exemplo, eu uso todos os meus recursos, o tempo todo. Olha o meu problema, por exemplo, de fazer a minha, vamos dizer, reorganização e o processo da restauração. Você veja bem, me cortaram aqui aquele dia, você veja, ó, no 5º dia saiu tudo aqui, ó, quase que não tem mais nem marca. Aqui no olho não tem marca. Isso é regeneração. Isso aí é devido aos processos de energia. Agora veja, bisturi elétrico é bom, ele ajuda nisso. Mas mesmo assim, em 5 dias, vários deles sumiram. 5 dias. Outra coisa, não passei nada, hein? Sem remédio nenhum. Deixei o corpo se organizar. Eu só mexi nesse aqui para colocar alguma coisa. Você está entendendo? Porque esse foi mais profundo, tirou mais coisa. Né? E outra coisa, não foi dado ponto. O que é engraçado é isso, sem ponto, sem nada. Então você veja, estuda que eu estou falando aí com o nosso amigo, raciocina nisso. O que é que você tem que você pode usar? Não desperdice aquilo que você tem. É por isso que eu falo. Há muita gente que tem esses recursos, mas que são muito transcendentes, a pessoa não sabe, e aquilo está ocioso na vida dela. Aquele recurso está ocioso na vida de vocês. Na condição de descoincidência dos veículos de manifestação da consciência durante a projeção, incluem-se os casos de invulnerabilidade, incombustibilidade, desmaterialização humana e outros fenômenos em razão da própria invulnerabilidade do psicossoma. Quem sofre as ações descritas é o psicossoma ou o corpo físico? Não, o processo é o psicossoma. Mas agora, uma pessoa projetada, esses fenômenos são muito mais difíceis.
Se eles, no normal, eles já são difíceis, pensa bem na pessoa projetada. Se eles, para uma consciex, eles já são difíceis, pensa bem para a pessoa projetada. Às vezes também é. Em maio próximo, estou me formando como psicanalista. Sempre meti o pau, sem conflitividade negativa, contra as teorias da psicanálise. Ele está se formando. Inclusive, minha monografia tem foco na holanálise multidimensional. Não tive muita escolha, pois minha cidade é pequena e não oferecia outros cursos melhores. No entanto, estou planejando colocar um consultório na cidade para fazer muita assistência com EV e arco voltaico dentro do consultório psicanalítico. Isso não dá certo. Gostaria de saber, pela sinalética do senhor, se posso tocar a coisa para frente e se terei assistência de amparadores. Olha, é preciso ter cuidado, porque você aí está com duas caras. Isso é humorismo, é o bifrontismo. E vai contra o processo da psicanálise, da psicologia. O conselho acaba com você. Olha bem esse negócio, hein? Eles vão acabar caçando, né, o diploma da pessoa. Isso aí eles não conseguem. Não a questão é que a psicologia ela não admite a questão de você trabalho pode com energia. fazer o seguinte: atenda os outros do seu modo e esqueça que você é psicanalista. Isso aí é outra coisa. Eu quero falar aqui para aquele nosso amigo e a nossa amiga, que é um casal, que é a dupla evolutiva de alto nível. Que eu queria dizer para vocês que o processo aí para melhorar o negócio, seria bom vocês usarem mais o EV e o arco voltaico. E quando for possível, vocês estudarem a TENEPS. Isso aí vai melhorar a sua vida de modo geral e vai influir nesse processo que vocês estão enfrentando com o negócio. É um casal 100%. Eles sabem quem é que eu estou falando aí, sabe o que é que eu estou dizendo. É um casal 100%, tudo é a favor. É dupla evolutiva exitosa. Agora eles estão com um negócio que está dando problema para eles, sabe? Então o processo é eles mexerem mais com o EV. Eles conhecem isso tudo já. O caminho é esse. Eu estou falando que esse aí foi pedido assim em particular, etc. Tal. É isso que eu falo. Vocês veem que de vez em quando eu trago um negócio no fim aqui, que não é nem de TENEPS, nem é também dos teletertulianos. É uma terceira requisição. Entende como é que é? Então a gente tem que colocar diferente. Pode falar, Fafá. Professor, em parafatologia, na primeira folha, o segundo item. O veteranismo paratécnico. Isso. O senhor considera... Eu desejaria que todo mundo aqui se tornasse isso até o fim da vida. Certo. Vocês ficarem veteranos com a paratecnologia. Ou seja, então cada isso vez é... mais. Por isso que eu tenho batido tanto nesses fenômenos, né? Uhum. O Gabriel devia estar aqui de vez em quando, você não acha? Que é a área dele. É a utilização máxima de todas as paratecnologias conectadas com a... Como é que é? É a utilização máxima, é a confluência de todas as paratecnologias de maneira pró-evolutiva. Não, mas a pessoa deve começar por alguma coisinha que ela tem. Se ela já tem, vamos dizer, coloca as unhas no fundo do tacho. Se pegar alguma coisinha, já pode aplicar, que já é uma grande coisa. Aquilo vai chamar o resto. É o ovinho desse. Sabe como é que é? Uma coisa puxa o resto. Não vão pensar que a pessoa vai pegar isso tudo de uma vez, que é muito difícil. Sim. Olha que eu estou estudando isso faz só uns 70 anos. Professor, e eu não consigo. Eu não acho que eu seja fora de série, mas também eu não acho que eu seja bobo. Eu sou dentro de uma mediocridade boa. Então, a partir disso, minha conclusão é essa. A pessoa querer isso tudo de uma hora para outra não é muito? O que vocês acham? Professor, então, vai um por um. Primeiro você vê se tem alguma coisa. Ok. Entende? Para o início, a TENEPS, né, seria a TENEPS, uma sugestão. ela começa a demarcar essas coisas e aponta o caminho. Sim. Ela vê. E outra coisa, ajuda a desenvolver esses fenômenos. Sim. Agora, por exemplo, você quer ver uma coisa? Alguns aqui têm triscagem, conforme a hora. É um caso de estudar. Através da triscagem, ele vai puxando o fio da meada que ele arranja outras coisas. Às vezes tem. E olha, que eu não estou falando ainda todos os fenômenos que existem, não. Existem outros.
deixa para lá. Tem mais coisa por aí. Pois é, há pouco o senhor falou, eu não sei se eu vou conseguir saber repetir a frase, mas o senhor disse que é a não utilização de alguns trafores que a pessoa não tira proveito, não sei se foi nesse sentido, que ficam ociosos. O senhor poderia dar alguns exemplos, vários, assim, dentro da nossa turma, do nosso pessoal? Não, veja você o que é que você tem, que você não usa. Uma outra coisa, o problema também não é só a capacidade ociosa ou aquilo que a pessoa não usa, não. Tem um troço pior. É a hora que os trafares, sabe, criam obstáculo para a manifestação do fenômeno paratécnico. Pensa nisso, só isso aí já vai clarear muito o seu caminho. Sim. Com isso eu não estou falando que você é anticosmoético, nada disso. Eu estou falando para a gente estudar. Que às vezes o trafar da pessoa, o mega trafar, impede tudo, faz aquela barreira. O negócio é muito difícil. Qualquer um desses fenômenos, se a pessoa tem uma má intenção, por exemplo, como é que isso vai funcionar bem? Não dá, não clareia. Se ela tiver muito egoísmo, ela vai achar que ela é isso, que é isso, que é aquilo. Vai olhar, não é nada disso. Ela vai cair. Alguma coisa vai acontecer com ela. Vai dar acidente de percurso. Se uma pessoa exagera nessas coisas, o assediador toma conta dela. Se eu exagerasse em qualquer dessas coisas que eu falo, que eu faço, eu já estava no buraco há muito tempo. Entende? Porque isso é o locus minor, resistência menor, e é resistência da pessoa. E é o busilis, o nogórdio, o ponto fraco, entende? A mega debilidade. É um problemão. A gente tem que ser autêntico, sincero e explicitativo nessas questões todas. Por isso que exigência paratécnica aqui, isso aqui é muito sério. Perdão. O problema todo é o seguinte: na taxologia a gente já dá uma ideia. E aqui, ó, eu posso colocar aqui o tablet, que está na moda agora. Eu preferi o teclado de ferro integrado com o computador. Eu acho que eu nunca escrevi, não, eu acho que eu já escrevi sim. Eu escrevi, foi artigo que eu falei sobre teclado de ferro. Tem algumas coisas sobre processo de computação que eu já escrevi, você sabe. Agora, o teclado de ferro é meu antigo companheiro de muitos anos. Agora, você pode falar do item 4, Valdo, dessa listagem? O item 4 aqui, o dos fones. Preferi o resguardo para a psique, evitando os fones de ouvido. Eu não uso isso. Agora, veja, isso aí eu estou dando a dica. Quem quiser que faça a experiência. O problema é dela. Por que o fone de ouvido que afeta... acaba com a sinalética. Mas qual que é a sua hipótese que influi na sinalética? Devido à questão do som mais próximo? Eu sou um cara que tem zumbido. Eu sou especialista nisso. Desde 1970 que eu tenho zumbido nesse ouvido, sem parar. Por exemplo, se eu ficar muito cansado, meu corpo está reclamando, a carga horária de sono não está boa, o zumbido aumenta. Sai dessa. Agora, então, veja, qualquer coisa que tem esse zumbido, hoje eu sei definir. Foi um curso para fazer a diferença, sabe? O cotejo, o contraste, examinar a diferença de uma coisa com outra. O que é o parapsíquico ou não? E outra coisa, eu tenho um monte de sinalética. Agora, hoje eu supero isso tudo. Eu superei até além do processo de ouvido. Mas agora, então, eu sei que esse negócio no ouvido não dá certo. Na Argentina, uma vez, foi quando eles conseguiram reunir tudo quanto era aparelho que tinha para mexer com o processo da cabeça e de parapsiquismo. A pessoa da psicotrônica e da parapsicologia. Era uma caixa cheia de tudo quanto é aparelho que havia. Eu não quis me interessar por nada daquilo. Nada disso. Tudo eu perguntava, esse aqui como é que faz? Isso assim. Tudo mexia com o processo de sinalética. Eu não quis saber de nada. Vocês não veem eu mexer com isso. Agora, o que se passa? Uma pessoa que não tem nada, ela deve começar a mexer com isso, que às vezes vai ajudar, né? Ela vai ter alguma ideia. Mas isso aí prejudica, é o cérebro. Tudo que diz respeito ao cérebro é problemático. A gente não pode brincar com isso. E eu vou mostrar para vocês depois, esse livro que eu estou estudando aí, que eu quero trazer com mais detalhes,
para mostrar para vocês a questão do hemisfério esquerdo, do hemisfério direito, a situação toda, com mais detalhes aqui. Quer dizer, pode ser que a pessoa nem tenha sinalética no ouvido, tem em outro lugar, mas não interessa. Se daqui a pouco vai começar a desenvolver no ouvido, ela não vai pegar. Robocop. Ela começa a pôr tudo de Robocop na cabeça dela, igual esse povo na televisão, a turma que mexe com estúdio, essa coisa toda. Esses não vão desenvolver o parapsiquismo nunca. Dentro do processo da sinalética, eu não acho. É um problema de bloqueio. Você vai bloquear o negócio. Entendeu? Não é a mesma coisa. Eu acho difícil. Aqui, ó. Eu acho difícil desenvolver a sinalética sem isso. Agora, e com isso? Eu ainda vou piorar mais a dificuldade? Como é que fica? Agora, isso é minha opinião. A pessoa faz a experiência dela. Agora, eu estou dando minha opinião aqui. Isso é a opinião da gente. Vamos ver o que dá. Valdo, quanto ao monitor, você colocou aí, preferiu o de 21, mas você já indica o que é, o de 27, não é? Como é que é? O monitor. Sim, preferi a tela grande, pelo menos 21 polegadas. Não, tudo bem, só estou colocando, mas o ideal... Eu acho sempre que é melhor você usar coisa grande, aparelhos grandes. Entendeu? 27, né? Qual é o então ideal? É muito importante isso aí. Qual é o ideal que você fala mesmo? É 27? Não, aquilo que você puder arranjar, né? Não, porque você já viu que o maior não é muito bom. Lembra disso? Eu já vi, eu vi um de 40 lá nos Estados Unidos. Eu fui fazer a ampliação para ler, não ficava bom. Não era nítido. Agora, o meu que eu uso atualmente é esse, ele funciona bem. Agora, você tem que usar aí, no mínimo, a fonte 11. Está entendendo? É o que eu uso. Eu uso 10 e uso 11 e uso 8, dependendo do que eu faço, é o que vocês vão ver aí. Mas agora, o ideal, por exemplo, quando você tem uma coisa que é para você estudar, o melhor é a fonte 12. Quanto mais você aumenta, melhor é. Então é monitor... Tudo que começa a ficar pequeno, diminui seu cérebro. O povo ainda não entende isso. Por exemplo, o processo de nanotecnologia, eu fiz até um verbete sobre isso. Eu vejo que com o tempo eles vão ter que estudar isso. Tudo que estudar coisa pequena demais, diminui a sua capacidade, você fica mais na monovisão. Agora, para chegar na cosvisão, quanto maior você aumentar, não é só processo psicológico, não. Tem uma série de condições. Para mim, tem condição consciencial, neurológica, física, celular, quer dizer, histológica, sei lá o quê. Tem uma opção de coisa aí para ser estudado. Isso aí está mal feito. Porque a tecnologia não quer saber de estudar isso, porque senão diminui os aparelhos, não pode vender, não dá dinheiro. Dentro do capitalismo selvagem, isso é negativo. Então, Val, monitor 27, fonte 12, é isso? Não, o ideal é monitor 21 mesmo. 20. Faça o 21 para você ver como é que é. Agora, a fonte, você deve usar 10 ou 8. Mas o ideal, quando você não tem, que pode fazer, usa 12 para estudar, por exemplo. Uma coisa que não é ainda os originais definitivos. O meu original definitivo é 11. Você está entendendo? Mas agora, aquilo que não é, você põe maior, para você poder julgar com as palavras, ver as ideias que tem, é muito mais fácil para se orientar com coisa maior. Por exemplo, isso aqui é o ideal, do jeito que eles mandam para mim. Se mandasse pequeno, eu ia reclamar. Entende? É muito mais fácil você fazer uma revisão desse jeito. Eu vivo fazendo, vocês veem? Eu vejo na hora. Sou voluntário do IPC de Porto Alegre, responsável pelo DMD, distribuição do material de divulgação. No intuito de contribuir com a TARES, lembro que a distribuição por pessoas externas à instituição não é aconselhável, pelo seguinte aspecto: os voluntários executam todo e qualquer trabalho através do vínculo consciencial. Abrir a possibilidade de consciência que ainda não passaram pela consciência ou cientologia e não estão habilitados ao voluntariado, podem, desavisadas do nosso contexto, requerer no futuro direitos trabalhistas. Isso aí é problema que eles têm que estudar. Né? Mas é aquilo que eu falei, precisa de ouvir a diretoria da instituição. Isso aqui é o ideal. Aí, já tem uma opinião. Quais as suas considerações sobre a psicanálise? E agora, hein? Sai dessa, hein? Né? Por que a psicanálise está totalmente errada? E em que ela está de certa ou tem de positivo? Não, ela não é totalmente errada. O problema é o percentual de erro, não é isso? Há muita bobagem, carregam demais. E outra coisa, muita coisa
Não é o Freud que tem culpa. São os caras que seguiram Freud e as pessoas que examinam e usam a psicanálise. Eles é que pioram mais, às vezes, as coisas. Tem que pensar isso tudo. De modo que... Mas eu não sou favorável, não. Acho que tem muita tolice na história toda. Vai com calma, estude, tira suas conclusões. Isso já vem de muitos anos. Eu chegou no certo ponto que falei, não vou falar mais nada sobre psicanálise, chega. Que eu já fiz debate até em universidade do Brasil. Após me deitar para me projetar, tenho levantado pela manhã com dores no corono chakra e sentindo pouca energia. Isso é o que se chama de ressaca energética? Estou sendo vampirizado ou estou doando muita energia? Penso que estou sendo vítima de assédio, pois quando faço doações energéticas, não acordo com mal-estar. O que o senhor acha? Olha, examine isso tudo, anota tudo isso e use o estado vibracional. Insista que as coisas vão melhorar. Agora, energia não faz mal para a pessoa. Insista naquilo que você vai fazendo, que isso aí só vai te ajudar. Pensa bem. Agora, a insistência é uma necessidade. No Livro dos Espíritos diz que os raios e relâmpagos têm ação de consciência, o que achei um engano. Quem escreveu o Livro dos Espíritos era um guia cego, com exceção de Zéfiro. Não, ele também era tipo guia cego, porque ele tinha que trabalhar com uma seita. Ele era guia cego. Ou eram os menos evoluciólogos? Não, a gente tenta ajudar. Outra coisa, no Espiritismo, seja eu como Zéfiro, ou como Valdo, aqui, o serviço era da TACOM. A TACOM ela estava sendo feita. E eu quis deixar para fazer a tarde. Como é que você vai fazer a tardes dentro do Espiritismo perante as federações? Só falta estimatar, mas este persegue tudo quanto é jeito. Pode falar. Aqui na página 41, na culturologia, o primeiro item, você fala a cultura do pragmatismo evolutivo. Você pode explanar sobre isso? Primeiro item? É. Computador? Não, na culturologia. A culturologia? É. A cultura do pragmatismo evolutivo. Como que isso se dá na prática? Olha aqui, pragmatismo evolutivo. O que é que você acha? Você acha que eu não faço isso? Ou faço? Eu sou um exemplo dessa história. Eu ponho o processo do pragmatismo evolutivo em tudo que eu faço, todos os meus interesses, todas as minhas prioridades, todos os meus objetivos. O meu megafoco está tudo baseado nisso aqui. Pragmatismo evolutivo. Eu sou prático aqui, sou prático fora do corpo, sou prático com as coisas que eu uso, tudo. Veja bem, problema de usar o branco. Problema de usar o branco, a roupa branca. Problema de deixar a barba crescer, para não ter que fazer a barba todo dia. Você já pensou? Quanto que eu já não aproveitei em leitura, em digitação, devido não fazer a barba? O povo não entende isso. Agora, é preciso de ter, como eu falei, testosterona, se ter personalidade, para deixar uma barba veneranda dessa aqui assim, ó, dentro de um negócio. Ó, quem é que usa barba grande aqui? Ó? Não tem ninguém. Ó. Você por todo lado você vai. De modo que tenha personalidade. Senão o negócio não dá, né? Precisa de ter. É a base de tudo aí. Agora, pragmatismo evolutivo. Pensa tudo levando para a prática da evolução. Tem a ver com aquele verbete atraso de vida, que é ao contrário, né? Isso. Justamente. Que lá mostra o que é a pessoa, como é que ela entra nessa errada. Como fica a transcomunicação dentro da exigência paratécnica? Olha, quando a coisa ocorre, é um problema cosmoético. Se ocorre bem, cosmoeticamente, está tudo dentro do processo da paratécnica. Toda a transcomunicação, todos esses aparelhos, tudo que tem por aí. Quem é que está com o microfone agora? É você ou Grace? O Arlindário. Estão dando a Arlindo como primeiro porta-voz. A tecnologia, segundo os requisitos do momento técnico evolutivo. O segundo da tecnologia. Os requisitos segundo do da momento tecnologia ou da taxologia?
Tecnologia 40. Tecnologia. O segundo, os requisitos do momento técnico evolutivo. Como é que é? Quais são os requisitos que você precisa? Do seu momento técnico evolutivo. Olha bem você, como é que você está? Está trabalhando com o quê? A Fafá. A Fafá está atrás aí das coisas dela. É isso. É aquilo que ela está procurando. Os requisitos do momento técnico evolutivo. O primeiro requisito é cosmoética. O segundo, interassistencialidade. O terceiro, ver o que você tem, que você pode distribuir. Agora, o quarto, o que você entende disso? Essa última, eu acho que essa quarta, eu acho que é a melhor dela. A eficiência. O que você entende desse assunto? A eficiência entraria. Até aí, hein? A eficiência entraria nisso. A eficiência, lógico que técnica, mas... O problema é esse. Momento técnico evolutivo. Todo mundo aqui está estudando isso atualmente. Esse verbete aqui é para todo mundo, você sabe. Esse aqui não escapa ninguém aqui. E outra coisa, ele mexe até com a Proex aí, da Apex, do Loche. Está em todas. Valdo, aqui. Pode falar. Pode explicar o trinômio primeiro? Primeiro binômio? Trinômio, é. Exigência para alta. tecnologia eletronáutica? Não, trinomiologia. Trinômio. É. O trinômio, exigência alta, autossustentação baixa, estresse patológico. Exigência alta. Então, nós temos que ter uma exigência alta perante nós mesmos, perante a evolução e etc. Autossustentação baixa. Quase sempre a pessoa ainda não sustenta essas coisas, porque ela não está ainda desenvolvida. Ela ainda é jejum. E o estresse patológico. Se não tiver cuidado, a pessoa entra no estresse, que é negativo para ela. Então, a sua exigência tem que corresponder àquilo que você aguenta para não chegar numa patologia. Ô, Grace, você agora pode falar. Gente, a Grace vai falar. Muito obrigada. Olha só, você vive falando do extra que você fez. Por exemplo, quando você resolveu abrir, quando você abriu a firma, quando você foi ter filho, isso tudo era um extra. Aí porque você disse que tinha que esperar 20 anos, duas gerações. Só que aí agora esses dias você também falou lá do Chico Xavier, que ali também, quando você levou ele para Uberaba, tudo foi um extra. O que é, então a pergunta vem, o que é que não foi o extra? Como é que é isso? O que é que não foi extra? Nessa história toda minha, o meu porque problema, o tempo todo, nesses anos todos, teve uma coisa que não foi extra. Foi minha pesquisa, meus estudos, o processo da bibliografia, a biblioteca que eu montei, as viagens que eu fiz, isso tudo não era extra. Tá, mas a preparação para isso. E outra coisa, meu desenvolvimento para psico-pessoal. Meu problema de combater, por exemplo, o caso, aquele negócio de eu me tornar o velhinho da bolha durante alguns anos e ficar quieto com a porção de coisa para combater o problema da hipertensão, que eu estava em crise com o negócio e tal. Eu superei isso tudo. Então, na realidade, você já esperou muito mais do que 2 gerações. Não. Se você considera uma geração, quantos anos? Uns 20? Não. Atualmente é 10, 9. Antes era 22 anos. Tá, mas se foi... Tinha gente que falava, tem 25. Hoje não. Por quê? Se uma menina já dá à luz aos 10 anos, é uma geração. Por aí você já tem um conceito. Tá, mas se foi já desde tem lá... para aferir. Se foi desde lá do Chico, que foi 1950 e pouco, 55, foi. Então você está esperando já... Não, mas lá eu já sabia. Presta atenção. Aos 14 anos eu vi isso. Aí eu olhava e falava assim, ixi, eu estou num deserto, ainda não tem nada. Tem só os cardos. Cardos são os cactos, aqueles negócios todos. Eu falei assim, bola, só tem cacto, não tem nada. Eu estou num negócio safado, tá? Danado. Safado é o sáfaro. Sabe como é que é? E por aí vai. Então eu comecei a estudar aquilo tudo e comecei a ver o que era. Aí eu comecei a fazer, quais são as linhas daquilo para sempre? Quer dizer, para o resto da minha vida. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que ter um espaço físico,
para guardar a minha bibliografia. Vou ter que arranjar depois um local para ter os primeiros contatos com o povo para mostrar o que eu estou fazendo. Tem que fazer um livro para começar a dar ideia disso. Aí eu fiz o Projeções da Consciência. O primeiro, foi tudo estudado. Agora você veja bem, o Projeções da Consciência é lá de 1981, por aí. Você está entendendo como é que é a situação? Agora, por exemplo, em 78 eu tive uma crise hipertensiva que quase me levou. Eu superei isso tudo. Eu estava em Milano, na Itália. Entendeu? Agora, aí eu mudei meus remédios, comecei a tomar propanolol, sabe, para sossegar meu cuore, né? O cuore sinistro, que é o processo da Itália, o cuore sinistro, né? O coração canhoto. E o negócio foi sério dentro disso aí. Agora, então, você veja, com 14 anos eu já sabia o que era. O meu processo do movimento espírita, já na década de 50, que foi a época que a minha mãe me falou para ir ver o Chico, eu já estava com a ideia de deixar o movimento espírita para mexer com outras coisas. Mas aí houve o processo do Chico, foram 10 anos. Então, esses 10 anos foram de 1955 a 1966, no primeiro semestre. Agora, com isso, então, você veja bem, aí ó, eu estacionei uma opção de coisa, mas vi outras coisas. Ao mesmo tempo, eu estava continuando um trabalho com isso. Por exemplo, só o estudo que eu fiz de epilepsia, junto com as Consciex, no movimento espírita, já valeu para mim os 10 anos. As noções que eu tive disso, porque eu achava que o processo da epilepsia era uma coisa horrorosa. Até hoje estão agora estudando, agora que estão dando mais valor para o que é a epilepsia. Mas, por exemplo, você tomar um remédio, eu nunca tomei remédio nenhum, dilantina, qualquer coisa, Tegretol, nunca tomei nada disso. Mas veja, eu estudar o negócio e saber como é que era, só aquilo me ajudou demais, devido ao processo do parapsiquismo. Não é um problema só, exclusivo do caso da epilepsia. Você perceber a aura. Agora, a dilantina, por exemplo, é um negócio terrível, você sabe o efeito que isso aí dá. Sim. A pessoa não funciona com a cabeça. Memória. Se ela toma na hora de dormir, ela acorda de manhã, elaboração de pensamento não é a mesma coisa. O Tegretol também, com o tempo, dá os after effects. Então, o que é que se passa? Comigo, se eu tivesse tomado, eu não teria estudado quase nada. No entanto, eu superei isso tudo no tapa. Tudo fazendo pesquisa, exercício, aquela coisa toda. Tá, mas de qualquer jeito, então, você esperou mais de 40 anos. Foi, se você for pegar desde essa época, foi. Mas agora, eu geralmente pego mais ou menos, presta atenção, da década de 66 até 86, que eu publiquei o Projeciologia. São 20 anos, são duas, essas bem definidas. Isso aí não tem saída da pessoa vir reclamar para mim. Mas o negócio meu é muito anterior, sabe? Muito Agora, mais Valdo, cedo. Você já comentou en passant e você começou a falar aí que você veio e percebeu que você estava sozinho e que tinha que esperar. Quais foram os reais motivos da gente não ter vindo antes, ou se vieram pessoas e elas não apareceram? O problema todo é o seguinte: as gerações que eles estudaram estavam de acordo com a onda ou aquele ritmo dos cursos intermissivos. Tinha que esperar mesmo. Isso não estava na minha mão. Eles também não sabiam para onde iam chegar. Dependia. Agora, com o tempo, a gente viu que isso aí, eles resolveram ampliar, dilatar certas coisas que eu não sabe o quê. Para aproveitar que já alguma coisa aconteceu. Ah, entendi. Você está entendendo? E outra coisa, eu fui avisado disso. Tá. Mas, por Agora, exemplo, a coisa mais impressionante foi a hora que os 16 apareceram e falaram para mim. Aquilo ali chancelou que eu estava certo. Naquela noite que eles apareceram, eu vi que eu estava com o Max Morex. o Max Morex. Mas, Valdo, Eles me deram a mais. Aquilo foi uma das coisas mais sérias da minha vida, a meu ver. Entendi. Agora, eu entendi isso logo, já faz algum tempo. Agora, o pandeiro entra aí também depois, então, para Não, mas ajudar o nesse pandeiro processo. já era coisa que a gente está mexendo o tempo todo. Já Eu foi um nunca pouco saí depois. do pandeiro. A verdade nua e crua para falar para vocês é o seguinte: eu, na minha condição de Zéfiro, eu nunca deixei o pandeiro. Entendeu?
Então, a partir do momento que eu reconheci a minha condição de Zéfiro, pandeiro praticamente. Agora, o meu processo mais sério com o pandeiro foi a hora que eu consegui voltar lá. Mas aí você veja bem, nessa ocasião eu já era casado. O Arthur Eu me já casei tinha em 10 anos. 74. Foi muito tempo depois, foi pouco antes das coisas nossas, da conscienciologia pública, que eu comecei a fazer. Mas aquilo chancelou uma opção de coisa, porque eu durante anos tentei voltar. Mas havia coisas que falavam, não, agora não. O próprio Talmal fala, não. O Talmal sabia, ele era o porta-voz da história. Não, não entra mesmo. Agora, teve um dia que eles falaram, é hoje. Você está entendendo? O caso do meu avô foi a mesma coisa, é hoje. Sim. Então, foi a primeira vez nessa sua vida intrafísica que aí você foi ao pandeiro, foi isso? Você lembrava não, dele, não é mas... propriamente o pandeiro. É o pombal, O que eu né? fui mesmo foi ao pombal. Pombal. O pombal, então, é que clareou mais as coisas. Agora, o pandeiro, com as coisas todas, não. Esse já havia antes. Você está entendendo? Por causa do povo. Mas aquilo lá não era... A coisa que eu queria era o meu negócio íntimo, familiar, individual, pessoal. Para a O pandeiro procedência. era um processo coletivo, grupal, grandão. Entende? Já para a procedência, não. Era essa que eu estava fazendo questão. Quer dizer, Agora, eu queria era casar as duas coisas. Sim. Para ver quem estava lá nos dois. Então. Igual o melhor da história. Lá, no pandeiro, eu recebia gente que era do Do pombal. pombal, é isso que eu acho. Agora, sai dessa. Então, eu falo assim, como é que estão as coisas? Tudo bem por lá? É igualzinho a pessoa que veio aí de Brasília, você pergunta, então, como é que está a cidade? A terrinha? Como é que está isso, a terrinha? então Isso você é impressionante. Tudo isso aconteceu comigo. Você só conseguiu voltar no pombal depois de 40, quando já tinha os 40 anos de idade. Já. Foi Aí- em 74, eu já tinha 52 anos. 52 não, 42 anos. 42, eu tinha 42 quando eu casei, foi em 74. Entende? Agora, tudo isso eu acho que teve a sua razão de ser. E eu não acho que eu errei muito nas coisas, não. Se fosse estudar mais, é difícil de arranjar outra saída, outras soluções. Sabe? Você acha que a gente errou pelo fato de ter ficado mais lá, alguma coisa? Não, ou não dá para o dizer problema também? não é vocês. É É outras... a orientação evolutiva, que eu não sei como é que foi. Isso aí, eu não deslindei isso aí. Mas- Isso não está esclarecido para mim. Mas, Tem Val, alguma coisa por aí. Você já Eu não sei o comentou que é. também que essa demora até do povo que chegou depois, década de 70 e tal, muito foi em função da Segunda Guerra Mundial, né? Que afetou Teve. também isso, né? Foi. Dentro dessa pergunta aí dele. do Foi, Pedro. mas é que eles não sabiam os efeitos da Segunda Guerra. Porque o negócio começou a incrementar, foi logo depois de 1950, 5 anos depois da guerra. É. Então ninguém sabia os efeitos daquilo. E outra coisa, o mundo estava totalmente atribulado. Né? O povo achava que o mundo ia acabar com bomba atômica, todo mundo no raligalho, pulando sem parar dia e noite. E era mesmo, o negócio não era fácil, não. Então, isso afetou a ressoma Pois é. do grupo. Então isso aí pode ter dado aquela defasagem, entendeu? Eu não sei o quê. Valdo, então, Agora, eu tive muita vontade de perguntar isso, foi para o reurbanizador, mas nunca fiz isso. então Que é como se essa defasagem de 66 até 86 foi algo maior, tinha a ver com toda a programação deles lá de cima. Mas depois de 86, aí começa a haver os atrasos, é isso? Não, Porque aí os intermissevistas tinham que ter os chegado. atrasos começaram a partir de 1950, a meu ver. Eles foram apalpando, porque tem certas coisas, isso aí é um negócio muito grande, ia pegar o planeta inteiro. Então eles vão apalpando aquilo que está fazendo a experiência. A reurbanização foi isso, então alguma coisa eles examinaram. Agora, o melhor da história, vocês têm que lembrar o seguinte, eu não errei nada de ter nascido em 1932. O ideal é sempre isso, é você vir esperar do jeito que eu faço. Eu chego nos lugares antes. Isso é perfeito. Isso aí, eu recebi mensagem sobre isso. Eles me falaram, não, está tudo certo. O ideal é o que você faz. É antecipação inteligente. É uma antecipação. Quer dizer, eu previ, eu vim e fiquei esperando. Que venha o touro, que vem quente, que eu estou fervendo. Já estou pronto. Isso foi muito bem bolado. Se você for pensar,
Agora, a condição do atrator ressomático, que é a sua também, não estaria implicado, quer dizer, vir antes sempre, ou pode acontecer do atrator ressomático atrair gente para renascer antes dele próprio? Pelo contrário. Se eu venho antes, eu preparo o óleo pensene para atrair aqui. Isso é o mais importante. O mais importante é a finalização, a acabativa. A acabativa é aqui. Então, mas justamente isso que eu estou falando. Minha. Por exemplo, a maior prova. Hoje nós já temos alguns milhares de pessoas aí que estão fazendo a TENEPS. Então, mas isso já falando, chancelou o processo. O atrator ressomático ele vem antes para atrair justamente a ressoma, né? É para preparar o óleo pensene. O óleo pensene. Agora, pode acontecer... Você pensa, eu quero te falar só uma coisa. Você pensa que quando eu quis deixar, em 66, o Espiritismo, que eu já não pensei para ir para um lugar definitivo, para não precisar de sair e ficar para o resto da vida? Pensei isso tudo. Mas eu vi que o Rio de Janeiro não era. Mas era o local intermediário melhor para poder trabalhar. No momento. Não era São Paulo, não era Porto Alegre, não era Belo Horizonte, não era nada disso. Eu já conheci isso tudo, mas não era. Era o Rio de Janeiro. Agora, o Rio de Janeiro, então, aí é que eu vi. Não, agora vamos esperar para ver quando é que vai ser. Agora, você veja bem, eu passei no Rio uns 32 anos. É que eu comecei a viajar demais, né? Eu não parava no Rio, né? Tem isso também. Mas agora, eu vejo o seguinte, no fundo, as minhas reações foram todas corretas. Agora, não são minhas. As orientações que eles me deram estavam todas corretas. O que eu fiz estava certo. Que eles indicaram. Agora, quem me ajudou demais nisso foi o Tal Mal. O Tal Mal era o máximo desse assunto. Entende? Porque ele era o homem da energia. Sim. Entende? Quando eu vi os 16, eu encontrei com o Tal Mal e falei com ele, faltou você é o 17º. Então assim, eu vou para lá, calma. Ele acabou indo. Agora, isso foi em cima do lance, eu falei com ele logo de cara. Entende? Agora, você pode explicar por que você precisou fazer esse intermediário, essa etapa intermediária no Rio, e não foi direto? Você poderia ter ido para o local definitivo. Porque por que foi preciso isso? Teria que ter, por exemplo, os processos de comunicação, a divulgação do trabalho. O Rio tinha mais ambiente para isso. Entende? Que o importante aí no caso é o processo da comunicabilidade, a informação que tem que ser divulgada. O negócio, eu estava muito jejum, preparando um ambiente. Outra coisa, um terreno que precisava estar todo cheio de torrões, sabe, de limpar, cheio de pedra. O negócio não era fácil. Tinha que trabalhar ali dentro. Por isso que eu fui, não tinha saída. Agora, como eu vi que o negócio ainda demorar, foi aí que eu entrei para fazer, fui infiltrado, fiz empresa, esse processo todo. Outra coisa, fiz livros só para minha orientação, que eu nunca publiquei, depois queimei os livros. Você está entendendo? Para minha orientação, né? Para ampliar o meu modo de ver. E outra coisa, tudo isso eu estou usando atualmente, todo o meu material. Agora, ainda tem, né? Eu preciso de ver meus 22 armários. Ainda tem muita coisa ainda para mexer. Agora aqui, na tertúlia 902, verbete energosfera pessoal, o senhor diz, você vale o tanto de EV que você domina e o tanto de energia consciencial qualificada que você tem, o que você usa e o que você aplica. Gostaria de esclarecimento sobre o que seria você vale e a energia consciencial qualificada. E ainda, como seria o tal uso e aplicação? Você vale, quer dizer, do ponto de vista evolutivo, a sua força, experiência, dedicação, manifestação, ação, ato, aquilo que você faz, o seu desempenho, a sua performance, vale por isso. Agora, a energia consciencial qualificada, ela é a base de tudo. Por quê? A energia é a chave geral da vida humana. Sem ela, ninguém funciona. Mas é do próprio cosmos em geral. A gente fala da vida humana porque é o que interessa, que nós estamos nessa dimensão. A gente fala aqui mais, é para leitores e não para leitores. Eu falo mais para leitores e não para leitores. Vocês entenderam ou não? E outra coisa, como seria o tal uso e aplicação? Interassistencialidade parapsíquica. Ou parapsiquismo interassistencial. É a mesma coisa, isso aí dá o resumo da história.
Nos neologismos derivados do acrônimo pensene, temos pensenologia, pensenizar, pensenização, pensenidade. Ora, se o acrônimo é a raiz, léxico pensene, que traduz a ideia original do autor, aqui compreendendo a unidade indissolúvel de pensamento, sentimento e energia, não seria mais correto se grafar penseneologia, não, mas nós podemos tirar pensenização, sim, mas tem uma opção de coisa nisso. Seria bom você ver também que nós colocamos uma coisa mais prática. Existe o processo da biografologia, o negócio do IO. Olha que alguns nós já tiramos. A gente então põe para biografologia, para ficar mais fácil. É um processo de semântica. Agora, você tem, se você é purista e gosta disso, você tem lá a sua razão. Mas nós não precisamos disso. Você pode criar o seu estilo e dar uma banana geral para o resto tudo. Outra coisa, todo mundo entende isso. Você tem que lembrar uma coisa muito séria, companheiro, que o povo aqui gosta de falar pensenar. Eles nem gostam de falar pensenizar. Foi um custo, tive que suar sangue para colocar o pensenizar na cabeça do povo. Mas o povo só falava em pensenar, não era? De modo que a situação é muito mais precária. Se a gente puder resumir ou fazer uma coisa mais concisa, é o ideal. Eu tenho um monte, são centenas de palavras a ser hospedadas. Isso não é o ideal para mim, eu sei, mas arranja outra saída. Professor, eu posso fazer um Agora, comentário? escrever pensenologia não implicaria o estudo científico dos pensamentos, sentimentos, deixando de fora as energias? Não, de modo algum. Pensene, esse eno é energia. Qual é o problema? Professor, aqui no A. Tem o no. Aqui no A, Sim. eu gostaria de fazer um comentário aí sobre a dúvida desse nosso colega. Ele é o Jader, ele está nos ajudando lá no Sinel, fazendo as traduções. E ele realmente é purista, ele quer fazer, ele estuda lá o radical das palavras, ele quer respeitar as palavras. Mas assim, a nossa discussão com ele é que a palavra também tem que ficar agradável aos ouvidos foneticamente, para que ela pegue, né? Para que a comunidade Senão adote. ela não pega, ele tem que lembrar que nós estamos mexendo com neologismos. Fala com ele que o Sinel é sobre neologismo. Então, ele Então, está participando. O neologismo tem que entrar o mais simples possível, o mais claro, límpido, para não haver confusão, senão não pega. E aí ele vai algum dia vir aqui para Foz, a gente já convidou ele, para ele discutir aqui com a gente, do Sinel, essa formação, né? Porque a gente está há muito tempo tentando encontrar aí um meio termo nessa questão do literal. Eu já falei uma coisa para ele que vai piorar o meio de campo dele. Ele olhar biografologia, essas coisas, geografologia, fala com ele para pegar. Se você estiver ouvindo aí, Jada, você pega e olha pelo Find tudo que fala em geo e bio, e depois GO e BO, que aí você tem uma opção de palavra também que nós estamos mexendo com isso. Eu estou pouco a pouco regularizando isso tudo, para deixar o mais abreviado possível e cortar tudo quanto é vogal. Pois é. Tem uma série dessas condições aí, e ele vai ver com o tempo. Agora, a nossa intenção é a melhor possível para haver funcionalidade melhor. Mas tem regras quando você entra com prefixo, que é a síncope, que é o metaplasmo, que subtrai uma vogal. Então tem que estudar, isso é natural, isso é da linguagem. Você subtrair uma vogal justamente para dar uma fala mais fácil. Uma forma mais agradável. Tem regra. Chama-se elisão. Ele tem que estudar elisão. Só dar um exemplo que antigamente, os textos mais antigos, se falava psico-análise. E foi falado hoje agora. É psicanálise. Psicanálise. Já cortou tudo. Então isso não é coisa da Conscienciologia. E tem que ser para ficar prático. Se não houver uma prática, o negócio não funciona bem. Você entende? É isso que você falou. Aquilo tem que correr bonito. Agora, posso fazer uma outra pergunta para o senhor, ainda puxando dessa questão aí da paratécnica? Por exemplo, né, nós, quando estamos trabalhando com a tradução, a gente vê que tem as variações. Então, a questão da esperticidade é um exemplo típico. Outra coisa, né? Tem palavras que são intraduzíveis. Eu já falava isso lá na American Society, falava para o Kevin, falava para todo mundo. Então, em inglês, eles querem traduzir, tem coisa que é intraduzível. Eu falava, melhor, quando você tiver dificuldade, põe em português.
Agora, o ideal, né, professor, para a terminologia, para a tradução da terminologia da Conscienciologia, o ideal é que seja uma tradução mais harmônica possível, que seja mais aqui em todos os países. Padronizada. Mais Isso harmônica. É que é ideal. E mesmo mas tem assim, um padrão, um critério básico inamovível. Isso que a gente está tentando fazer, né? É o que a gente quer. É isso que a gente está tentando. É difícil, mesmo assim, a gente colocando critério, buscando essa padronização, vai ter países que vão acabar adotando um outro termo. Mas não temos nada a ver com mas isso. A gente tem aqui, que tentar traduzir isso. O processo é lá do que está traduzindo. O nosso negócio é manter o idioma titular, que no caso é o português, em dia. Que é esse que manda, é o que eu estou escrevendo, eu vim para cá para fazer isso. Esse aí também, ele é melhor que uma série de idiomas por aí afora. Então, nós também estamos por cima da carne seca nisso, devido ao processo dos prefixos latinos e gregos nossos. Isso é muito melhor do que inglês. Não adianta o povo fazer xixi pelas pernas abaixo e reclamar com essas coisas. Perante o inglês, nós dominamos esse processo. Aqui, fora do português, para eu trabalhar bem, seria o alemão. Mas o alemão é muito pior do que... devido ao processo de desinências, processo de conjugação, aquela coisa, o português é muito melhor para trabalhar do que qualquer um desses. Okay. Então, estudo, se eu vim para cá, tem suas razões. Vamos em frente com isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, traduzir é outra coisa. Quando nós estamos fazendo o original titular, a gente não deve estar pensando em tradução. Não interessa isso. Isso aí só vai ver em segundo plano, no segundo tempo, numa outra condição. Na hora, você não pode estar perturbada com essa ideia. Entende? Que isso aí é mais um quiprocó. Isso altera em vez de ajudar. Se você está mexendo com a Verpom, não pode estar preocupado com o processo de tradução. Entendeu? Agora, mais tarde você vai ver. Mas não vai ver, não é isso que estão reclamando, não. A gente vai ver se não está dando algum cacófito na outro idioma. Alguma coisa que vai fazer um troço escatológico na outro idioma. Aí sim é que a gente tem que olhar. Esse é o nossa que cautela. É um dos negócios mais sérios que o Sinel tem que falar. Desde o início eu falei com a turma do Sinel. Observa bem se tem alguma palavra que não serve. Por igual isso, professor, aquele negócio que foram ter... mexer para fazer o processo da gasolina, então foram ver de que modo que era. A hora que quiseram colocar a palavra, num monte de idioma, dava tudo escatológico, cada palavra cabeluda desse tamanho. Então eles mudaram tudo, criaram uma outra palavra para gasolina lá, e uma rede que tem de gasolina por aí, que você sabe qual, né? E professor, por melhor que Aqui seja... foi muito estudado internacionalmente. Um outro comentário, né? Por melhor que seja o tradutor, tem que ter uma pessoa, um native speaker, para validar essa tradução. Aquela pessoa que usa o idioma lá fora. Na prática. Na prática, porque a gente tem a técnica, mas tem que ter quem mora fora. É isso mesmo. Porque tudo muda muito rápido, né? A língua muda muito rápido. E agora, o processo é o seguinte, a hora que você assenta uma coisa lógica, baseada nos fatos, não adianta vir nem com bomba atômica que não destrói o processo. Isso aí é que é a coisa séria. A hora que eu criei a palavra cosmoética, ninguém conseguiu derrubar isso. Isso faz 50 anos. O negócio é muito sério, para a gente pensar. Valdo, falando nessa questão do idioma, você comentou agora do português, alemão. Qual foi o peso do idioma português para você renascer no Brasil? Não, isso eu não sei. Isso aí eu não cheguei a estudar. As coisas tinham opção de processo particular, meu também, né? Tinha também, mas grupal, isso foi levado em consideração? É bem possível que tenha. Outra coisa, você tem que lembrar que eu já estive nesse meio, né? Eu estive no Brasil aqui há alguns séculos. Sim, você já tinha um rapport. Mas então, eu digo isso assim, tudo é um processo do holopensene. Então, ok, mas isso... Eles me encaminharam, porque é o seguinte, quanto mais encaminhar você para um processo que você está habituado ou acostumado, menos dificuldade você vai ter com aquilo. Eles andaram me ajudando nesse assunto, mas nem sempre pode ajudar tudo. Mas olha só, vários fatores pesam no local onde a pessoa vai ressomar. Sim. Você já comentou também que o Brasil seria mais aberto. Por exemplo, uma coisa séria que eu acho, o negócio de eu ter nascido no interior, num lugar pobre, tudo no fim do mundo, quase que uma fazenda, a cidade que era lá,
Isso aí me ajudou. Isso ajudou. Mas, assim, Me além das ajudou questões... porque eu fiquei no lugar mais excluído, podendo estudar desde pequenininho, para recuperar o negócio. Se não fosse Não Monte dispersou. Carmelo, eu não teria chegado a conhecer minhas coisas aos 14 anos. Que De foi modo algum. antidispersivo, né? Você nasceu num ambiente Pois é. antidispersivo. Não, e junto com a minha mãe, né? A mão na roda. Mas então, a gente pode elencar vários fatores que influem, mas eu queria saber se você tinha ideia do peso do idioma português, se influiu uma Não, vez que você... isso aí eu comecei a ver A sua principal questão é- na minha adolescência. A Val, hora que eu comecei a estudar mais os negócios da língua pátria, você tem lá nessa ocasião era a língua pátria. Então o estudo da língua pátria com os negócios todos, eu comecei a ver as vantagens do processo, porque eu sabia por mim que eu teria que criar uma série de ideias novas. Você está Val. entendendo? As ideias novas iam exigir o neologismo. Eu já sabia de tudo isso. Tudo isso. Valdo, Sim. dentro dessa pergunta do Loche, se você não se, vamos supor, não se preocupou com isso, exatamente isso, o que aqueles preceptores da comunicação te influenciaram no momento antes de você renascer? Qual era a preocupação deles? Eles falaram para mim assim, olha aqui, você tem que trabalhar demais com ideias novas. Ideias novas exigem palavras novas. De modo que tudo que você fez, mas isso não foi na hora de eu ressomar, não. Foi quando? Isso foi mais ou menos no início do século XIX. 19? Não, 20? Não, Não, século XIX, com Zéfiro. lá atrás mesmo. Mas, Olha, foi mais ou menos o processo todo, no duro mesmo, foi a partir de 1800. Está entendendo? Foi aí que eu entrei na questão do movimento espírita, que a gente sabia o que ia acontecer, que isso era da Heuerbeck, os negócios todos, o negócio de raio desvio, os processos de Allan Kardec, os troços todos. Agora, ali eu já tinha uma ideia, mas eles firmaram mesmo o negócio quando eu vim no fim, né? Foi Mas- depois da minha vida na Espanha. mas quando você então era consciex, que foi antes na Espanha, que eles disseram isso, que você teria... Teve um período no século XVIII que eu estudei profundamente tudo que eu tinha passado nos idiomas da minha vida. É isso que eu queria saber. O que você Eu fez? estudei um monte de coisa disso. Como Pra que é? valer. O que Aí que não é? era só lexicologia, mas o processo da raiz, dos processos de desinência, de uma porção de coisa e a minha vida naquilo. Mas então deixa eu entender Então, mais. por isso que é que eu tinha, de vez em quando, uns lampejos de retrocognição dessas coisas. Agora, veja, como eu tinha a retrocognição extrafísica dessa época, do século XVIII, extrafisicamente, começaram a dar reflexo disso, lampejo disso na minha vida atual. Na década de 70, eu tive uma opção de coisa. Mas então você estudou isso, essas desinências, tá, como consciex. Foi. O que é isso, estudar como consciex? Como é que é isso, Minha Valdo? filha, é o máximo. Você vai na parapsicoteca, você vai na imagino. parapsicoteca, aquilo se desdobra na sua frente. Eu assim, imagino. vem vindo. Mas Vem o que vindo. é isso que é uma espécie de uma rememoração, como se você estivesse E puxando, você se exumando encaixa lá. palavra. Onde eu entro aí? Exumando Você palavras. encaixa lá. É isso que é um dos objetivos do AIEC. O que ele está estudando hoje é justamente isso aí, mas em alto nível. A relação com a comunicação de acordo com o seu temperamento, no seu passado, nas vidas prévias. De que modo que era a sua comunicação nas vidas prévias. Então, por exemplo, eu fiz um levantamento do livro que eu publiquei, do livro que eles me queimaram o livro lá. Tudo isso eu fiz levantamento na ocasião. Então você fazia levantamento do que você tinha feito de obras de comunicação, seja escrita, seja lá o que for. Você sabe que e uma das coisas mais sérias que eu via nesse respeito não era livro. Eram papiros. papiros. Que eu escrevi. Mas, na minha Valdo, condição de escriba, autor escriba. Entendeu? Foi por isso que esse negócio que eu tive agora recentemente, essa retrocognição que eu me vi lá na Grécia, Sim. isso aí me chamou muita atenção, porque eu preciso ver o que é. Até agora ainda não vi tudo. Mas é justamente o autor escriba. Ali no caso eu sabia que tinha um processo de direito, era um processo jurídico para a época. Isso que a gente pode chamar de jurídico mesmo, era. mas você estudava mais a forma para entender o seu mental soma? Não. Como eu poderia entrar com as ideias novas devido ao parapsiquismo?
a multidimensionalidade. É a mesma preocupação que eu tenho hoje, do mesmo jeito. Então, por exemplo, hoje eu fico olhando aí os meus neologismos, eu vejo que parece que eu consegui a situação por aí. Ainda não é o ideal, tem muita coisa que a gente pode ainda ampliar, que há muita coisa ainda obscura, que precisa de pôr nome, tem muita coisa sem nome. Desculpa eu insistir, mas eu estou curiosa uma coisa. O que você descobriu que fez você encontrar um caminho para colocar os neologismos do jeito que você faz hoje? Não, aí foi uma série de confluência, né, de ideia, uma série de condições, porque você tem que adaptar também na hora que você vem para cá, a língua que você está usando. Então eu comecei a estudar isso tudo, os afixos, de tudo quanto é jeito. Eu mesmo conversei com você, né, muito sobre afixo, porque eu sempre dei muito valor para isso. Que no nosso caso aqui da língua, a língua latina desse jeito, isso aí é importantíssimo. E é o que eu uso. E ajuda muito. Você vê pela etimologia como é que o negócio está tudo certo. Agora, o que é interessante nisso tudo é que você roda, no fim fica tudo matemático. É lógico, racional, matemático. Você está entendendo? Fica tudo quadradinho, tudo certinho, dentro da situação. Agora, eu sei, é muito difícil de passar isso para os outros. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu descobri, que é a orismologia, que é uma ciência que foi criada por cientistas, não é usada pela ciência. A maioria nem sabe o que é orismologia. Agora, eu descobri essa palavra muito cedo. Entende? Para mim, pelas minhas coisas. Então, aquilo me abriu o olho. Descortinou o panorama da situação toda de comunicabilidade. É o jeito. Agora, outra coisa muito séria, isso é que me aliviou demais. Na ocasião, eles falaram para mim assim: não fique interessado em ampliar a situação. Isso que o povo hoje chama de massificar a ciência. Mas eles falaram por outro conceito. Não fica preocupado que você vai escrever para todo mundo entender você. Isso nunca vai acontecer. Isso, ó, eu fiquei tranquilo. Então, aí eu comecei a falar, quem é que é a minha praia? Quem é que é meu público? Aí eu vi, são os intermissivistas. Então, fim de papo. Se eu consigo expor tudo isso para os intermissivistas, eu estou atingindo o meu objetivo. O resto tudo é conversa fiada. Não interessa. Vocês estão entendendo? Agora veja, isso eu tive a ideia já antes de renascer. Isso me sossegou, porque se eu não tivesse uma coisa dessa, eu ia ficar numa espécie assim de uma certa ansiedade por esse impasse, o dilema de chegar na história ou não. Mas agora o processo é de uma lógica terrível, pensa bem que você vai ver. Então aí eu comecei a examinar o dia, então eu descubro, se uma pessoa fosse fazer a massificação da ideia, da teoria geral da relatividade, é impossível, a ciência não pode ser massificada. Vai bolas, escrever isso para mim. É aquilo que eu falo, né? Às vezes o cara escreveu um livro para mim, escreveu uma sentença para mim, fez uma frase, uma página inteira, um capítulo inteiro para mim. Não vou perguntar essa última pergunta. Como se estuda a relação no extrafísico entre a pessoa e a palavra? Do ponto de vista extrafísico? Você estava no extrafísico, você disse que você estudou. A primeira coisa é você examinar qual é, veja bem, o micro-universo consciencial daquela pessoa. Ali entra a etnia, a base cultural, entra uma série de condições nisso. Aí vem aquele negócio do princípio do Noam Chomsky, como é que foi o princípio da língua, onde é que está, etc. Mas aquilo tudo lá é muita teoria. Do nosso ponto de vista prático, a coisa séria é o micro-universo consciencial e qual a etnia que domina aquela pessoa. Eu, às vezes, por exemplo, a pessoa não fala nada, ela vem conversar comigo e pergunta, vem cá, a sua família é de que origem? Qual é a sua etnia? Entendo. Isso para mim é muito importante, para falar naquela linguagem, por causa da cabeça dela. Ela funciona dentro daquilo. Agora, não fica pensando que é a consi só que pensa daquele jeito. Não é isso. É a genética dela que faz com que ela pense. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, veja, é muito importante estudar a genética para ver as origens do processo da linguagem.
Entendeu? Que é o negócio do long chance. Agora, o que eu vejo aí no caso é a parte prática, objetiva. Eu quero ver a coisa ali. Agora, eu acho que esses anos todos eu tenho defendido isso de tudo quanto é jeito por aí. Eu não vi jeito de estar mudando nada disso, esses anos todos. Eu mesmo pedi para uma série de professores, uma série de pessoas, inclusive advogado, para estudar isso tudo. Eles não acharam nada para combater ou desmembrar, ou retificar, ou fazer um negócio maior. Entende? Mas agora veja, tem uma coisa muito séria que eu sigo também, o princípio do transmentor. Ele é que me deu essa ideia. Que é o seguinte, hoje eu estou lembrando dessas coisas todas, vocês começaram a mexer, o negócio está vindo aos borbotões na minha cabeça. Ele falou para mim assim, vai com calma com o processo todo. Veja coisa por coisa, devagar e sempre. Então, por exemplo, não fica querendo arranjar o seu vocabulário novo, que é os neologismos todo, nessa semana. Não. Faça isso na sua vida inteira. Que é o que eu estou fazendo. Então, isso me ajudou demais. Quer dizer, o pouco a pouco. Eu comecei com as coisas pouco a pouco. Algumas palavras, alguma coisa. Mas aí ele falou, mas não é só isso. Você vai fazer assim com tudo. Todo tipo de comunicação. Foi aí que eu comecei. Primeira coisa, fazer palestra. Depois, artigo. Depois fiz projeções da consciência. Depois é que eu cheguei no projeciologia. Depois do projeciologia, entrei no conscienciologia. 700 experimentos. Você está entendendo? Olha aí, o processo todo. Estou seguindo a técnica. Isso aí me aliviou demais. E outra coisa, isso é de uma lógica fora de série, inatacável. É a base de tudo. Então, por exemplo, se você quiser mexer com qualquer coisa de comunicação, ou seja, no caso aí mesmo, da própria neurologia, não dá para fazer isso por atacado. A coisa tem que ser feita pouco a pouco, apalpando. Você vai andando, vendo se não tem uma mina na frente. Ela pode explodir você. Tem que ver tudo. É o que eu tenho feito. Minha mãe está com infecção bacteriana que já dura alguns meses e eu, na intenção de ajudar, estou diariamente exteriorizando muita energia positiva, mas sempre com a máxima, que aconteça o melhor. A minha dúvida é, será que eu poderia exteriorizar energia a fim de matar a bactéria? Ou deveria me manter apenas exteriorizando para ela como um todo? Como devo proceder? Você deve exteriorizar para a psicosfera da sua mãe. E deixa as coisas ocorrerem. Agora, se ela está sentindo alguma coisa em algum órgão, sistema, você coloca a energia diretamente lá naquele chakra, ou naquela área, ou naquele sistema. Isso aí pode ajudar a pessoa direto. Mas não fica pensando em bactéria, matar a bactéria ou qualquer coisa. Deixa. A energia, ela supera isso tudo. Você tem que lembrar que cada um de nós, inclusive a sua mãe, que não é exceção, ela tem só 100 trilhões de bactérias. Então, pensa nisso. Penso que meu colega está certo em ter critérios quanto às pessoas distribuírem materiais da conscienciologia e recorrerem depois em causas trabalhistas. Assim, contratar uma empresa de distribuição pode ser uma solução para o problema. A questão é o que mais pode haver contra esse tipo de divulgação, a panfletagem. Essa é a pergunta. Olha, tem uma opção de coisa. A gente tem que arranjar gente que seja honesta, né? Senão vai acontecer aquele negócio que aconteceu quando eu entrei no cinema. Eu tinha 10 anos, aí eles falaram assim, olha, é você e o fulano que vão distribuir os programas do cinema, do filme do dia. E era um pacotão, aquilo você tinha que percorrer a cidade. Então, o menino ia para um lado, eu ia para o outro. No lado desse menino havia um rio. Um dia, eles descobriram os pacotes no rio. Eu falei assim, aí está explicado porque que ele é mais eficiente do que eu. Anda mais rápido, fala com as coisas todas. Eu não, estava cumprindo o negócio certinho. Foi assim que eles me mudaram de cargo e cortaram o menino. Cortaram o menino e me promoveram. Foi assim, eu nem estou sabendo da história. Eu inocente, tinha 10 anos. Oh, a hora que descobri aqueles pacotes no rio, veja,
a ponte não sei de quê, laços não sei de quê, está tudo lá, os programas, tudo filme do dia, aquele pacotão junto. Eles jogavam no rio e levaram. Um dia os caras levaram aquilo e começaram a mexer. Aí aquilo acabou indo no ouvido do Zé Vitoriano, que era o homem do cinema. Ele então foi lá para ver, chegou lá, mas um monte de pacote. E o rio foi levando e estava armazenando num determinado ponto, mas um monte. Então aquele povo todo daquela área da cidade, ninguém sabia o filme do dia. Entende? Agora, o que foi muito engraçado foi o negócio da panfletagem, é justamente isso. Meus 10 anos, 1942, lembro como se fosse hoje, o dia que descobriu aquilo, eu cheguei em casa e falei, mamãe, tem uma notícia para a senhora deste tamanho. Sabe esse negócio que eu distribuo lá os programas do cinema e que eles estavam até reclamando que eu demoro mais do que o outro, o meu menino lá, o meu colega, sabe aquele? Descobriram os pacotes dele lá no Rio. Mas não diga, meu filho. Minha mãe começou a rir, né? Eu falei com ela na cozinha, ela estava preparando a comida. A hora que eu cheguei lá com o negócio, lembro como se fosse hoje, sabe? Mas não diga, meu filho, essa é muito boa. E o seu Zé Vitoriano? O que ele falou? Falou assim, foi eles que vieram me falar. O negócio todo agora, eles querem que eu não mais distribua programa. E agora vou trabalhar lá dentro e vou fazer outras coisas mais sérias. E o Zé Vitoriano acha que eu devo chegar até lá para fazer a projeção com carvão. Aí a minha mãe falou assim, lá é perigoso, você tem que olhar, porque aquele carvão prejudica a vista, tem que ver com calma, porque o cinema era tudo feito, né, com carvão, tinha um monte de coisa. E eu cheguei lá, no fim eu saí disso. Outra coisa, eu trabalhei 10 meses, fui passando pelos cargos todos. Eu comecei distribuindo o programa, depois fiz cartaz, depois trabalhei no caixa, quer dizer, tinha um guichê, você vendia os ingressos lá, depois fui lanterninha lá dentro para fechar o cinema, no fim, sabe? Fechava as janelas todas, aquele negócio todo, eu era o último a sair, aquele negócio, e depois eu fui para o estúdio, que era em cima, entende? Aí para filmar. Entende? Para fazer o negócio. Agora, era muito esquisito, porque os filmes, naquela ocasião, lá pelas tantas, é como se queimasse tudo, tinha que parar e o negócio continuava. Aquilo tudo acontecia, por causa do carvão. Eu parei porque o Zé Vitoriano morreu de avião, caiu o avião dele, então o cinema foi por água abaixo, mudou tudo. Junto com o Zé Vitoriano, morreu o marido de uma nossa prima, que estava no lugar do meu primo. O avião caiu e matou os dois queimados. Eles viraram carvão. Eu vi os dois quando vieram, os cadáveres. Agora, aquilo foi um choque, porque esse Zé Vitoriano era uma pessoa, todo mundo falava bem dele, ele era o máximo, como personalidade, parte social, tudo isso. E ele era doido por mim, porque ele me viu crescer. Sabe, sabia tudo a meu respeito. Por isso que ele quis que eu trabalhasse lá. Quando eu fui trabalhar lá, eles perguntaram para ele, mas vem cá, esse menino é muito novo, o que você está dando serviço para ele é muito novo. Eu falei assim, eu conheço. Aí falou, meu apelido, não, eu conheço fulano. Pode deixar que ele vai bem. É tanto que ninguém reclamou de mim. Em 10 meses eu fui de entregador de programa a gerente praticamente, entendeu? Lá em cima. Junto com o outro, não era só eu, né? Porque tinha um que era mais experiente, eu trabalhava na sombra dele, lá para passar a fita. O negócio era passar fita, tudo era fita, o nome era fita. Agora aqui, o professor orienta de modo geral que quem tem um sonho dourado postergue o início da prática da paratécnica da TENEPS como medida de segurança para evitar acidente de percurso até que alcance tais objetivos. Sim, senhor, é isso mesmo. Sim, senhora. Eu possuo 2, a formação da dupla evolutiva e o ingresso no segundo curso de psicologia, programado para 2012. No meu caso particular, o mais prudente é acatar essa orientação ou teria estofo para iniciar mesmo com meia força? Pergunto porque não quero fugir às minhas responsabilidades evolutivas. Há algo a mais que a sua sinalética, o senhor poderia me esclarecer? Sim. Primeira coisa, qual a sua idade? Você não falou. Pela idade a gente vai ver, né? Se vale a pena ou não é isso? O senhor poderia estender um pouco mais sobre a transcomunicação e a cosmoética?
O processo todo é o seguinte: a transcomunicação tem que ver o que funciona e o que é tapeação. Isso tudo tem que ver através dos próprios fatos. Então a pessoa tem que estudar demais para ver como é que é. Agora, que todos esses aparelhos podem ser mexidos através de efeitos físicos e da ectoplasmia, isso tudo é possível. Mas agora, que esses fenômenos são difíceis, são. E outra coisa, quem mexe com isso, precisa ter cuidado, porque quando tem efeito físico, pode dar o processo de acidente de percurso e outras coisas mais, por causa de efeito físico. A pessoa tem que ver se ela é ectoplasta. Tudo isso tem que ser examinado. Poderia explicitar na efeitologia, página 40, segundo item, os efeitos da cosmovisão multidimensional aplicada à multidimensionalidade. É o que eu estava falando aqui agora há pouco, que é o problema da cosmovisiologia, como é importante junto do processo da parapercepciologia. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela avança bastante na parapercepção, ela melhora o processo da cosmovisão. Tudo dela ela vai levar para ser maior. Vocês olham o meu jeito, eu gosto das coisas grandes, das coisas coletivas, grupais, tudo, até os aparelhos, essa coisa, tudo grande. Isso é a tendência da cosmovisão. Entende? No entanto, eu sou um cara que, por outro lado, eu estudo a nanotecnologia. Olha só. E não vejo nenhum processo de contradição nisso. Vamos observar bem como é que é a situação. Agora, então, isso, se a pessoa estudou a parapercepciologia, ela vai aumentar a cosmovisão. A mesma coisa. Se uma pessoa, pelo outro lado, ela aborda a cosmovisão e deixa de ter a monovisão, então ela começa a ser generalista, atacadista na vida dela, tem uma visão maior das coisas, a tendência dela é chegar na parapercepciologia e ela caminha mais depressa lá dentro. Então isso tudo tem que ver, uma coisa puxa a outra, tem que examinar. Poderia me dar a sua opinião sobre as consequências dos tratamentos de estética como botox, esculpitra, colágeno, para a manutenção da jovialidade da pessoa? Isso é cosmoético? Olha, aí depende. O processo todo é o seguinte: primeira coisa, tratamento de estética pode ser uma estética reparadora e pode ser estética pura. A estética reparadora, às vezes, não tem por onde qualquer pessoa desancar. Ela é necessária para reparar a função. Então, às vezes, é muito importante. Mas, às vezes, há um processo ainda mais sério, que é um intermediário entre uma condição reparadora com a estética. Por exemplo, eu fazia isso no meu consultório. Chegou aquele nosso amigo que representava o Brasil fora, mas ele já estava com uma certa idade e estava criando muita ruga na testa dele. Então ele chegou lá e tinha uma ruga enorme dessas da atenção e outras coisas mais. E ele falou assim: Valdo, a minha situação é precária, porque os jovens estão tomando lugar. E outra coisa, os meus próprios superiores acharam que seria bom eu melhorar a minha aparência para ficar igual a eles, para eu não ser desligado do processo, porque eu tenho mais experiência e essas novas gerações precisam de mim nas tratativas comerciais internacionais dentro da área que eu trabalho. Eu não vou falar aqui qual a área, porque eu não sei se esse homem está vivo ainda. Ele é representando as coisas no Brasil, coisa muito séria, na Europa, Estados Unidos, todo lado. Então, o que se passa? A hora que ele veio aquilo, e ele foi levado lá por causa da mulher dele, que a mulher dele tinha os processos que eu arrumei. Ela ficou entusiasmada, levou o marido. Agora, o marido, então, eu remocei o cara. E dei as dicas, o que é que ele devia de fazer para melhorar o estado geral, como eu fazia com o povo, não era só a cara. O negócio foi um sucesso. Ele depois queria me dar mundos e fundos, ele me ofereceu até um carro, eu não quis receber. Você está entendendo? O negócio ficou felicíssimo da vida. Então, você veja, ali no caso, era um processo de estética, mas totalmente reparador, dentro da função dele. Então, a função não é só do corpo, há um processo da função social, o povo às vezes esquece isso. Então, nós temos que ver que isso tudo tem que ver, não é só a jovialidade, é um problema daquele papel que a pessoa exerce no círculo de relações sociais dela, a profissão, o ambiente que ela está. Isso é minha experiência profissional mesmo, dentro do problema com gente do Brasil, do exterior, todo lado, no Japão, no Oriente, nos Estados Unidos, todo lado, na Europa.
Então, isso é muito sério a gente pensar. De modo que uma estética pela estética, o que é que está errado nisso? A hora que aquela mulher já fez 20, isso aí ela é maníaca. Aquilo, você sabe, o nome não é esse. Eu já falei no nome aqui hoje. Como é que chama? O nome. Tem um nome da pessoa que tem mania de doença. Hipocondria. Quer dizer, o negócio é sério. Isso tem outros nomes, aí tem vários nomes para isso. Isso aí é outra coisa. Outra coisa também, botox é um negócio que tem que ver com calma. Porque tem pessoa que às vezes põe botox aí na cara e depois fica com a cara de paisagem, cara de palhaço, aquele negócio. Isso é horrível, sem expressão. Uma pessoa não pode perder a expressão, porque senão ela perde a personalidade. Ela não se comunica mais do jeito que era. Então, o problema da expressão, para manter a personalidade, não tem jeito. Tem gente que é careteira. Se tirar muitas das rugas que a pessoa faz com a careta, eles vão achar que ela está com Alzheimer. Você está entendendo como é que é? É um perigo. Tem que ir com calma com isso, senão o problema é sério. De modo que é necessário ver cada caso em particular e ver o diagnóstico que deve ser dado para aquele caso ou não. Há coisas, por exemplo, que são excessos. Eu, por exemplo, no meu consultório, não embarcava em excesso dos outros. Eu fazia piada para as mulheres, principalmente, igual aquela da loura, uma das louras mais bonitas que eu vi na minha vida. Ela era casada. E eu sempre falo isso. Então, na área poplítea, ou seja, atrás do joelho, a curva estava um pouco para dentro. Ela queria que preenchesse nos dois joelhos. Que no corpo dela inteiro era só aquilo que tinha. O marido já tinha reparado. Então ela queria para ficar bem com o marido. Falei assim, você bonita do jeito que você é, se esse seu marido falar qualquer coisa, a gente faz um anúncio na praça que vão aparecer 1000 maridos para você. Foi um custo para convencer a menina sob o assunto. 20 e poucos anos, mas perfeita, loura. Você está entendendo? Uma perfeição. Eu vi muita mulher bonita do Brasil no meu consultório, porque o meu consultório tinha uns 90%, tudo era mulher, né? 10% era homem. Então, aquilo era uma loucura o que a gente via de mulher, entende? Arrumada. E no Rio de Janeiro, Copacabana, vocês sabem como é que é. Agora, eu atendia muita gente do exterior por causa do Sakurai, né? Via o povo que era de origem do Japão, em vez de dizer o Japão, vinha o Brasil, porque era mais perto. Uma pessoa está na Argentina, é preferível vir aqui do que ir ao Japão. E assim eu tinha um monte de gente do exterior. Mas aí eu tinha que fazer um social danado com esse povo, principalmente com os americanos. Então eu ia jogar golfe, você está entendendo? Lá na Gávea, que é o negócio todo com o povo e tal, para fazer ambiente. E seguir na orientação lá. Na quarta-feira eu não trabalhava, era parte social. E no fim de semana também. Era o jeito. Agora, tudo isso fazendo pesquisa de parapsiquismo. Inclusive, eu fiz pesquisa com muita gente que eu atendi no consultório. Agora, quando estou na condição de escagem, eu já acordo com dificuldade de movimentar minhas energias. Fico antagônico, ansioso e irritadiço. Isso acontece com mais frequência quando estou auxiliando em algum evento do IPC. Nessa situação, meu nível assistencial cai para quase zero. Minhas energias atuam como repelente com cinza ao invés de assisti-las. O que posso fazer para melhorar essa situação e por que não assistir a essas consciências que ficam na minha psicosfera? Me dá um norte. Olha, a primeira coisa, e o erro aí é seu. Você não está preparando para fazer o seu trabalho de voluntário. Tem que se preparar para isso. Você não está se condicionando para o processo. Trabalhe com as suas energias, mexa no estado vibracional. Você não pode ter ressaca. Isso que você está tendo é ressaca. Agora, do jeito que ele está falando aqui, ele vai chegar, vai trabalhar lá em algum curso, alguma coisa, e já começa a passar mal, que às vezes está errado. Isso aí é assédio dele, é coisa pessoal, o negócio extrapola o curso. Não é o voluntariado dele, é ele como voluntário que está com o problema. Entende? Isso aí você tem que dar um jeito. Agora, estado vibracional, trabalhe nisso. Uma outra coisa que eu vou te dar uma dica. Seria bom você escolher o que é que você vai trabalhar como voluntário. Não entre em qualquer curso. Pensa bem qual curso você pode entrar. Porque tem curso que, às vezes, o holopensene exige mais. Então, vê aquele que exige menos. Que assim você vai, até você desencalacrar,
até melhorar o processo. Não é isso? Poderia falar de Zéfiro, quer dizer, o senhor, onde viveu ressomado, o que fazia, que ano nasceu, quantos anos viveu. É engraçado, as perguntas que vai. Professor Valdo, aqui no... Não, o que é? Vamos explicar isso aí, né, com a pessoa, né? O que é que eu vou fazer? Tem que explicar. O caso do Zéfiro é o seguinte, o Zéfiro nada mais é do que a identidade extra que eu tenho. Não é que ele tenha tido uma vida, até que ele teve. Mas isso faz tanto tempo que não vem ao caso. O problema todo é depois o que aconteceu com isso na intermissividade, ou seja, durante os períodos intermissivos. Então, aquela minha vida fixou isso entre algumas consciências. Aquelas consciências, aquilo acabou, no fim, criando uma espécie de paratradição em torno da minha pessoa, extrafisicamente. Então, eu criei esse nome de Zéfiro com aquela situação. E isso foi passando de intermissão para intermissão. A situação toda foi essa. De modo que essa minha vida de Zéfiro, se eu fosse contar, aí não teria que nada que ver atualmente com o processo do jeito que é. Agora, você pode só falar se essa vida, porque você disse que Zéfiro é o espírito que se comunica ou que sopra em qualquer local. Tem relação com a comunicação que você estava falando antes para a Mabel, com esse processo mais ligado à comunicabilidade? Tem, né? É a vida da raiz, que havia essa raiz maior. Agora, o Zéfiro, na verdade, no e crua, tem relação com a minha vida de pitcher. A base é essa. O processo todo começou por ali. Então, quer dizer, a gênese do Zéfiro foi reencarnação minha de mulher. Que acabou dando depois a de homem, que eu mexia com as mesmas coisas como homem. Aí é que eu arranjei o nome de Zéfiro. Tá. Agora, o Zéfiro, tudo tem relação com o processo de iniciação, é o problema a emanação do vulcão, da pitonisa. Sim, a comunicação. Aquele... Tá. Você está entendendo? Isso. Essas coisas não... Tem muita coisa para ser esclarecida em matéria de iniciação e processo. Estado alterado, né, que ocasiona. Agora, isso deve ser antes do Egito, que você comenta aquela vida com Eurípides. Foi antes do Egito, entendeu? Por exemplo, o negócio lá, que é aquele local mais falado, qual que é? Esse é posterior ao processo. Você tem uma ideia. Agora, eu tenho muita coisa dessa que eu não fui pesquisar, porque isso tudo ficou no limbo da história, porque não tem tanto efeito. Tanta coisa aconteceu mais séria depois, que eu não dei valor para essas coisas. Teria que ver como é que é. Mas por que foi essa vida que foi a raiz e não essas outras mais sérias que você comenta? Entendeu? Da identidade extra. Aí agora não está na minha mão. É o processo de assistência. É o que pegou. É o problema de assistência. O povo viu quem era, eles recorrem a você, a fama, entre aspas. O meu problema é o seguinte, baratosfera. São os assistidos que você fala. Você está entendendo? A baratosfera. É o codinome. A formação do Zé foi toda de base baratosférica dos outros, não para mim. Sim. Entendeu como é que é? É onde tem Agora, mais se a gente efeito, for pensar nisso, eu acho que a maioria é assim, tá? É isso que a gente está querendo ver o padrão. Eu não falo nos nomes, mas, por exemplo, o transmentor tem nome, o enumerador tem nome, todos eles têm designação, já de muito tempo, mas eu não toco. Pelos assistidos. Eu criei aqui para criar isso aqui, para não criar problema, porque eu já evitava de falar que eu era o Zé, agora eu vou falar dos outros, eu tenho que ficar quieto. Então, Valdo, só para a gente ter... Agora, uma coisa muito interessante que tem nisso, é lá daquele juiz, Simonton, aquele cara lá, o inglês, que tinha o imperador, aquele negócio todo. Você está entendendo como é que é? Uhum. Eles, aquele povo, é grandão. Entende? Ele teve mensagem lá que eles deram, que já tinha ideia disso. Um outro que tinha era o Sete. Da Roberts. Você está entendendo? Aquela também era tem relação, né? Agora, só ele também andou falando, o Sete, nos livros dele. Então, um dos critérios é esse que pega, são os assistidos que evocam e denominam. Agora, outra coisa... Tem que ser assim, tem que ser uma denominação simpática.
positiva, para você manter o óleo pensene a favor. Porque senão, dá força. Se arranjar um nome ruim para a pessoa, você destrói, ela fica doente. É a evocação. Fica estigmatizada. Vai Agora, procurar. isso também tem a ver com a assistência que é feita, e você já comentou que tem a ver com a profissão que a consciência vem tendo, com a linha de atuação. No meu caso, por exemplo, a partir desse negócio, eu sempre estou em duas áreas. A didática assistencial da saúde humana. Agora, essa saúde humana, com o tempo, começou a mudar. Eu passei para a parasaúde, o processo holossomático. Isso já faz algum tempo também. Foi aí que eu tive ideia do processo da reurbanização, porque em 1100 eu já tinha ideia disso. Entendeu? Ok. Agora, a partir disso, você olha que a coisa é a mesma. Nós somos, gente, aquilo que a gente é. Mas não é. Nós somos aquilo que a gente foi. Esse negócio do passado é terrível. Pense nisso. Viu? Pensa nisso, amigo. Nós somos aquilo que nós somos hoje, mas não é. Nós somos aquilo que nós somos. Qual a decorrência disso? Que efeitos que vieram dali para cá? Isso tudo é uma acumulação. Foi dado o que a gente é. É o fui. É o fui que faz o é. É um negócio de fuzuê, né? Sr. Valdo. Negócio sério. Sim. Ok. Sobre esses processos de comunicação que o senhor falou há pouco com o Abel, as técnicas, né? O que isso tem, uma relação disso com o conscienciês? Com o quê? A relação desse processo de comunicação, de linguagem, conscienciês. O conscienciês? Não, o conscienciês, ele está lá na ponta, é uma coisa extra. Está mais difícil de você entender. Porque a hora que você estudar bastante estudo que nós estamos fazendo, você põe a pedra nisso e passa para ter comunicação sem precisar disso. Então, a taquirritmia do processo da comunicabilidade vai dentro de uma telepatia que transcende tudo. Aí o processo fica mais na questão do conteúdo e a forma desaparece. Agora, o que é engraçado nisso, se você for pensar, e eu chamo a atenção de vocês para isso, a tendência da evolução da consciência é ir diminuindo ou fazendo desaparecer as formas, está certo? Então, chega na consciência livre, praticamente, o processo não existe. Mas você não pode fazer isso de maneira patológica, que é o que acontece com os mutantes. Olha só como é que é importante. Agora, a mesma coisa, a tendência nossa de comunicação é você dar uma piscada e aquilo valer por um discurso de 1000 palavras, que é já o consciênciês, dentro do processo da telepatia. Está entendendo? Então veja, há um desaparecimento da forma, mas não é só da consciência, daquilo que ela se manifesta. Está entendendo? Da comunicação. Agora veja, hoje nós estamos na fase de quanto mais comunicação, quanto mais saber forma, melhor. Mas você pensa bem, a montanha que nós já temos que escalar para ficar livre disso. Primeiro a gente tem que entender isso, para depois deixar tudo. Que é justamente o caso da serenologia. Vocês estão entendendo o processo? Aparentemente, esse é o pior paradoxo deles todos. Agora, Valdo, quando você fez esse estudo, fazia esse estudo no extrafísico, era sozinho? Não tinha um grupo de tinha pessoas gente. Que faziam isso? Uma boa parte disso aí tinha gente. Agora, quando entrava um negócio muito específico de uma área que eu ficava isolado, aí não tinha jeito. Aí eu tinha que mexer por mim mesmo. Aí vinham os amparadores melhores para me socorrer, ajudar a situação. Porque às vezes o processo que tinha, a raiz era uma só. E ali quem estava aparecendo era só eu. Tem uma opção de caso desse. O ideal seria, por exemplo, se eu chegasse aqui, igual um de vocês, sentasse lá em cima. Não precisasse estar aqui. Mas às vezes não tinha jeito. Quem estava liderando o processo era eu. Então vocês, no passado de vocês, vão ter que ver muito esse processo de liderança. Onde é que você estava liderando? Ali, você tem que contar com você. Porque todo mundo que estava lá era liderado. Estava dependente de você dentro daquele contexto. Isso aí você não pode tirar muito partido. Então isso é seríssimo, se você pensar também. Você entendeu isso, né? Não é fácil.
Agora, eles ajudavam a gente em tudo que podia. A hora que o negócio fica igual é que é o ideal. A hora que tem uma equipe é o ideal. Mas nem sempre tem. Mas, por exemplo, nesse caso de neologismo, todas as pessoas que tinham a ver com isso tiveram que fazer a mesma coisa. Tinha. Agora, por exemplo, eu vou te dar então uma ideia disso. André Luiz foi o nosso amigo Carlos Chagas. Eu conheci o Carlos Chagas, o André Luiz, antes de conhecer o Chico Xavier. Já recebia mensagem dele. Isso, logo, negócio ali de dentro de casa. E ele me dava muita atenção, porque naquela ocasião, quando eu já fui lá para ver o Chico, eu já estava estudando medicina. Então eu sabia tudo sobre o processo do Trypanosoma cruzi, a situação toda, Lascance, os negócios todos dele. Agora, com essa situação toda, um dia eu estou fora do corpo e nós começamos a conversar umas coisas e entra o problema de medicina. Ele vira para mim e fala assim: a medicina para você é secundária. Para mim, ela foi importantíssima. Agora, para você, além da medicina, você tem um negócio para você que é horrível, muito pior do que o meu. Você tem que ter consciência disso. Eu fui estudar uma doença do início até o fim. Você não. Você vai estudar pelo menos uma ciência do início até o fim. É como se eu falasse para mim assim: não quero ser uma pulga no seu corpo. Em relação com o que ele fez. Você está entendendo? Isso é ele me chamando a atenção para a importância do meu trabalho dentro da conscienciologia. Eu comecei a pensar naquilo seriamente, falei assim, realmente, você sabe que ele, dentro da medicina, na época que ele apareceu, que eu fui estudar, falei assim, nunca aconteceu um caso que o cara descobrisse qual o agente, a patologia, o processo, até o fim. Ele pegou uma doença de cabo a rabo, esclareceu aquilo. É lógico que ficou faltando alguma coisa, mas dentro daquele processo, o que ele fez, agora ele fora do corpo me falou isso. Assim, ó, eu deslindei uma doença do início até o fim, agora você não. Você tem que entrar numa ciência. Então, o que ele quis dizer? É como se eu entrasse na medicina inteira para refazer a medicina, quer dizer, uma loucura. Você está entendendo? Que é o problema, que o processo, então, é pior do que isso, porque medicina ainda é pequenininha, desse tamanho. Agora, a conscienciologia não é a consciência. Tudo que existe no corpo depende disso. Então, eu falei assim, ó, você está mal, como diria em Minas Gerais, você está mal ajambrado. Salvando. Sua situação é precária. Voltando naquela questão da relação do estudo como consciência, da comunicação, e como é que você entrosava esse período aí no século XIX, a assistência do Zéfiro com esse estudo da comunicação? Tudo que eu estava fazendo tinha motivo. O processo do espiritismo, essa coisa toda, porque eu sabia que cedo ou tarde, quando isso fosse mexer, eu teria que mexer com os espíritos e com os médiuns. Não tinha outro jeito. Foi por isso que eu entrei com o processo de Allan Kardec. Que tudo foi orientação. Um dos que era mais chegado comigo nessa ocasião era o transmentor. Que até hoje aí está seguindo as coisas comigo. Ele já estava ali, firme, dentro das coisas. Mas agora, por exemplo, a monja me ajudou demais nisso tudo. Entende? Você pensa bem, lá no livro do Balzac está falando na monja, certo? Lá na situação. Agora veja, aquilo ali é fichinha, a coisa é muito mais antiga. Outra coisa, a monja é que tem nome. O Zéfiro não tem cartaz nenhum. Agora, o nome da monja tem. Mas deixa para lá. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 54 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 26 perguntas respondidas online, 22 votos presenciais, 3 votos online. Hoje temos 3 recados: Kátia, acoplamentário, a mim 40 manobras, Luimar, Assembleia Geral da Conscius. Boa tarde a todos. Para quem está interessado no desenvolvimento do parapsiquismo e da clarividência, a próxima turma do acoplamentário será nos dias 15, 16 e 17 de abril,
com a temática do estado vibracional e os EPICONs Felipe Mansur e Leonardo Firmato. Mais informações é só ligar para o CAEC. Obrigada. Boa tarde. O meu convite é para você vir participar do curso 40 Manobras Energéticas, aqui em Foz do Iguaçu, no período da Páscoa. São os feriados de dia 21, 22, 23 e 24, quando nós vamos estar trabalhando intensamente as energias a partir das manobras básicas, mas tendo em vista uma maior desenvoltura na nossa interassistência do dia a dia. Repetindo, dias 21, 22, 23 e 24 de abril, aqui em Foz do Iguaçu, mais informações na recepção do CAEC. Obrigada. Olá. A Consus convida a todos os associados para a Assembleia Geral, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 28, a partir das 19 horas, na sala da Consus. Nós teremos a eleição da gestão, a nova gestão 2011-2014. Então, estão todos convidados, segunda-feira, dia 28. Não apenas associados, mas os que se interessam pela conscienciometrologia e também queiram ser associados da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é face da incomprovabilidade, especialidade automaturologia. Obrigada e boa tarde a todos.